Capítulo 67 a 69. Tanto o rei quanto Conan se encontraram 5 minutos depois de entrarem no caos nas copas das árvores perto da mansão. Rei tinha um pergaminho de estase na mão enquanto Conan tinha uma garota chutando e se debatendo sobre os ombros, o que a fez mostrar uma expressão muito irritada no rosto. Seus olhos estavam perigosamente estreitados e voltados para a frente. Rei podia realmente ver que ela estava se esforçando muito para não colocar algum bom senso na garota. A única razão pela qual a garota não estava gritando era a bola de papel que encontrou seu novo lar na boca da garota e aparentemente era muito difícil de se livrar, não importando quanto a garota tentasse cuspi-la. A garota, Kimiko, de repente deu um tapa na bunda de Conan com bastante força e Conan estalou. Ela gentilmente colocou a garota no chão, fazendo-a parar de se debater e pela primeira vez, o único som que Kimiko soltou foi um gemido abafado de dor. É isso, estou farto de você. Conan disse em um tom frio, fazendo Kimiko lançar um olhar furioso em sua direção. O brilho não durou muito. No segundo em que os olhos de Kimiko encontraram os de Conan, ela congelou. Conan tinha uma expressão estoica no rosto, mas algo em seu olhar era incrivelmente frio e ameaçador. Kimiko rapidamente se enrolou e tentou ficar o menor possível quando viu a forma perigosa como Conan estava olhando para ela. Foi a primeira vez que a menina sentiu tanto medo. Rei decidiu intervir antes que Conan realmente conseguisse fazer a garota morrer devido a um ataque cardíaco causado por seu olhar gelado. Não olhe assim para ela. Ele brincou com Conan, fazendo Kimiko olhar para ele com esperança enquanto Conan cruzava os braços e bufava. Ele se agachou na frente de Kimiko e sorriu para ela. Não se preocupe. Você não será ferido. Fomos enviados por seu pai para resgatar você. Ele riu da palavra resgate. Papai. Kimiko inclinou a cabeça. Mas, por que o papai? Foi tudo o que ela conseguiu quando o rei de repente deu um tapa em sua testa, fazendo-a desmaiar. Conan abriu a boca sem palavras diante do espetáculo, mas quando viu o papel com um selo removível, ela deu uma palmada no rosto. E é assim que você lida com pessoas irritantes. Rei disse a Conan, muito divertido, enquanto selava o corpo de Kimiko em um pergaminho de estase. No final, Conan riu e beijou o rei enquanto o abraçava com força. Não deveríamos fazer algo assim com Mizukage então? Ela perguntou espontaneamente e Rei revirou os olhos, mas apertou o abraço. Ele amava o quão caloroso Conan geralmente era e se recusava a não aproveitar quando tinha a chance. Ele acariciou as costas dela enquanto sua cabeça girava com ideias. Talvez mais tarde, querido. Ele sussurrou para Conan. Por enquanto, precisamos interrogar meu prisioneiro. Um prisioneiro? Conan perguntou e recuou ao sentir que Rei a soltou do abraço. Rei apenas levantou a mão com um pergaminho de estase e ela entendeu instantaneamente. Qual deles? Ela perguntou. O capitão. Rei disse, sorrindo. Agora podemos descobrir exatamente por que essa armadilha foi armada para nós. Ele disse entusiasmado, felizmente notando o brilho sádico nos olhos de Conan. Infelizmente, ele teve que acabar com a diversão dela. Desculpe, querido, não vou permitir que você o torture. Tenho um plano melhor. Muito melhor. Ele disse enquanto seu sorriso se tornava ameaçador. Barbo acordou grog, balançando a cabeça para sair do torpor, e rapidamente descobriu que estava em um quarto desconhecido e preso, o que o fez acordar completamente rapidamente. Seus olhos examinaram cautelosamente os arredores, tentando discernir o que estava acontecendo enquanto ele repassava mentalmente o que aconteceu antes do apagão. Seus olhos se arregalaram de repente quando ele se lembrou do que aconteceu com ele, apenas para uma maldição colorida sair de seus lábios. Ele foi descuidado e agora iria pagar por isso. Mesmo assim, ele tentou se livrar das amarras ou usar o jutsu de escapar da corda, mas como esperado, não funcionou. Quando ele estava prestes a sair das opções, a porta se abriu de repente e 2 pessoas entraram. Um jovem e uma jovem. Ele rapidamente percebeu que sua missão falhou e de alguma forma foi sequestrado por Daunpou. Conan e Rei viram o homem abaixar a cabeça em resignação quando entraram na sala. Eles vieram na frente dele quando de repente ele levantou a cabeça e falou. Se você está tentando obter informações minhas, ficará desapontado. Não divulgarei nada, não importa o tipo de tortura que você me fez passar. Rei sorriu ao olhar nos olhos do homem e viu que ele realmente acreditava nisso. Vamos começar com algo simples, então. Seu nome. Ele afirmou e olhou nos olhos do homem até que o canto dos lábios do homem se contraiu. O homem suspirou e encolheu os ombros. Barbo. Não era como se ele fosse extremamente famoso e duvidava que esses 2 ganhassem muito com seu nome. Rei riu e acenou com a cabeça em direção a Conan. Ela é Conan e eu sou o rei. Mas você provavelmente já sabe disso. Bem, nós realmente não planejamos torturar você. Rei disse enquanto sua mão passava pela cintura de Conan para acalmá-la, já que ela estava fazendo beicinho. Eles tiveram um grande debate sobre isso. Conan não estava feliz por ter alguém tentando caçá-los e queria enviar uma mensagem adequada para o mundo. Como se eles já não tivessem feito isso. Os olhos de Barbo observaram Rei com cautela ao ouvir que não pretendiam torturá-lo enquanto o rei continuava. Quanto ao seu time, metade deles está morta, por causa dos samurais que guardavam a mansão. Ele observou Barbo se encolher, seus lábios se torcendo em um sorriso divertido. A boa notícia é que eles mataram todos os samurais. Ele parou por um segundo para deixar isso afundar. Não era algo para ficar feliz. A equipe de Barbo praticamente massacrou samurais pertencentes ao seu país, o que teria pelo menos consequências para a reputação e dependendo da postura do daimyo, poderia ser bastante prejudicial para a aldeia em si.
Barbo mostrou uma expressão difícil ao entender completamente o que significava quando o shinobi de Iva matou o samurai de Iva, especialmente nesse tipo de situação. Mesmo assim, Rei continuou com um tom confuso e leve. A má notícia é, a metade sobrevivente também está morta por causa de Conan. Conan observou os olhos de Barbo se arregalarem com isso e decidiu que talvez fosse muito bom que Rei não tivesse permitido que ela descarregasse sua frustração nele. Ela quase teve pena dele, mas o homem falaria e seria por vontade própria. Ela estendeu a mão e o corpo de Barbo foi rapidamente coberto de papel, apenas sua cabeça estava aparecendo. Vamos. Ela disse e Rei encolheu os ombros. Eles tinham um plano de como fazer o homem falar e parecia que Conan estava bastante impaciente. Infelizmente para Barbo, ele tinha um papel na boca e todo e qualquer protesto foi silenciado. O trio saiu, parando apenas perto de Tsunade e seu grande e viscoso brinquedo anfíbio. Era óbvio que a loira nem os registrou enquanto se ocupava em experimentar. Conan sentou Barbo em um lugar onde ele teria um lugar na frente do show e se apoiou nas costas de Rei enquanto colocava o queixo em seu ombro enquanto suas mãos serpenteavam em volta de sua cintura em um abraço apertado. Barbo não conseguia desviar os olhos do espetáculo à sua frente, mal registrando a voz de Rei. Veja, tenho certeza que, como ninja, você está acostumado a sangrar, mas isso é algo diferente. Sim, Barbo podia ver isso. Isso era, ele queria vomitar, mas estava horrorizado demais para fazê-lo. Rei continuou falando. Tenho certeza que você prefere nos contar sobre sua pequena missão do que passar por isso, certo? Barbo se encolheu, mas seus olhos ainda não conseguiam deixar o anfíbio enquanto a mulher loira e peituda vasculhava seu corpo. Não seria uma visão tão perturbadora se o animal invocador, que obviamente deve ser bastante inteligente, não fosse aberto de tal forma que Barbo pudesse ver o conteúdo de suas entranhas e órgãos ainda dentro de seu corpo. Seu coração estava ainda bombeando, significando que a fera ainda estava viva enquanto os músculos visivelmente se contraíam e relaxavam em uma demonstração de respiração. Mesmo que Barbo quisesse, ele não conseguiria desviar o olhar. Ele só conseguiu cerrar os dentes para evitar que a bile subisse de sua boca depois que ele resmungou. Ainda está vivo. Conan revirou os olhos, mas foi muito difícil perceber, já que ela estava enfiando o nariz na curva do pescoço de Rei. Claro que é, ela começou brincando. E você também estará. Com isso, os olhos de Barbo se arregalaram ao entender por que estavam lhe mostrando aquela cena. Rei sorriu para si mesmo. Sim, só mais um pouquinho, e o homem falará sozinho, sem necessidade de tortura grosseira. Ele só esperava que o homem não fosse muito teimoso quanto a isso. Sim, e não estou realmente inclinado a colocar um selo que o manteria inconsciente durante o processo. Em vez disso, já que você queria nos matar, aplicarei um selo que o manterá consciente como nosso pequeno. Ele ouviu Conan rir. Ao comentar sobre a altura de Tsunade, a amiga vai olhar o que tem dentro de você. Mas não se preocupe com isso, ela é experiente demais para fazer você morrer durante isso. Rei disse levianamente e percebeu que Barbo realmente não reagiu à sua ameaça, o que o fez franzir a testa. Ele redirecionou seus olhos para Tsunade e instantaneamente os baixou para o chão com um gemido. Isso foi um erro. Ele não precisava ver Tsunade puxando as entranhas da fera como se fosse uma maldita corda. Rei engoliu em seco e respirou fundo. Ok, vamos deixar você aqui para considerar sua posição. Ele disse com um sorriso quebrado para Barbo. Estaremos de volta em algumas horas. E com isso, Rei foi arrastado pelo animado Conan, que não deixaria essas horas serem desperdiçadas enquanto Barbo estava prestes a experimentar 3 horas do que Orochimaru chamaria de uma tarde agradável. Apenas 2 clones de Rei e Conan observando silenciosamente. Quando Conan e Rei voltaram para Barbo, eles viram o homem fechando os olhos com uma expressão distorcida enquanto Tsunade ria maliciosamente. Rei se aproximou dela e perguntou. O que você fez com o cara? Sua sobrancelha levantou. Oh, nada. Ela acenou com a mão coberta com uma luva ensanguentada. Eu apenas mostrei a ele um pouco do que significa ser um ninja médico. Tsunade novamente riu. Realmente, esses grandes assassinos e especialistas em combate, eles nunca têm coragem suficiente para aguentar a realidade dos ninjas médicos. Ela revirou os olhos divertidamente, dando tapinhas na barriga para enfatizar tripas, enquanto ao redor do anfíbio havia metros e metros de tripas espalhadas pelo chão. Rei decidiu não perguntar mais nada. Ele a deixou sozinha e foi até Barbo. Surpreendentemente ou não, ele nem precisou abrir a boca. Quando ele se aproximou, Rei foi saudado com olhos semelhantes aos de um peixe morto. Eu falarei. Barbo disse em tom derrotado e exausto e baixou a cabeça. A visão da autópsia de Tsunade de um ser ainda respirando deve ter sido bastante perturbadora para o homem. Ok, então estamos ouvindo. Rai disse enquanto se sentava no chão ao lado do homem ainda encadernado em papel. Barbo ficou quieto por um momento antes de suspirar e começar. O Tsuchikage não gosta que você seja tão bom em destruição em larga escala. Mas isso não é tudo. Barbo refletiu sobre suas próximas palavras antes de começar a falar novamente. Keri sempre foi uma vila envolta nas sombras. Era a vila dos assassinos. Silenciosa e imperceptível. Tinha que ser. Keri pode ser um dos 5 grandes, mas nunca teve números ou combatentes na linha de frente capazes de se igualar a outras aldeias dos 4 grandes. Na névoa e no mar, as forças de Keri são quase imbatíveis, mas em terra, Keri não é uma ameaça quando se trata de invasão. Sempre foi assim. Até Suna é uma ameaça maior do que Keri. Barbo disse lentamente e Rei assentiu. Isso ele sabia.
Keri pode ter sofrido menos baixas na guerra contra Kumo, mas isso foi sentido. A vila era menor e mais especializada em kenjutsu e assassinatos. Poucos ninjas conheciam ninjutsu em grande escala e definitivamente não no nível do futuro Oshigaki Kizami ou Meiterumi. Os ninjas de Keri preferiam a matança silenciosa em vez do jutsu chamativo. Curiosamente, na maioria das vezes, eram aqueles grandes jutsu chamativos que podiam ser vistos a quilômetros de distância que mostravam a verdadeira força do ninja, em vez de uma abordagem silenciosa e invisível. A partir daí, Rei começou a ver o quadro maior e porque a existência dele e de Conan poderia ter sido tão ameaçadora aos olhos do Tsuchikage. Afinal, o velhote era sempre o primeiro a disparar. Rei não expressou seus raciocínios e deixou Barbo falar. E então, Keri ganhou você. 2 ninjas famosos por sua ostentação. Barbo riu secamente. Keri estava se tornando uma ameaça cada vez maior devido à aquisição de Kekkei Genkai no passado, mas eles nunca pareceram ser capazes de usar isso tão bem. Os clãs de lá ainda têm muita liberdade e o Mizukage tem autoridade bastante limitada sobre deles, o que decorre dos acordos de adesão que fizeram com a aldeia ao se tornarem seus membros. E você sabe disso exatamente como? Conan se intrometeu com uma pergunta muito importante. Barbo apenas olhou para ela com um olhar inexpressivo. Eles pegaram quem quer que fosse. Claro, a política anti-espionagem deles é muito boa, mas eles não conseguem pegar todos os espiões. Além disso, a oferta desses acordos que protegeriam os clãs ingressantes foi a primeira coisa que Keri ofereceu a muitos de nossos membros. Espiões trouxeram informações sobre eles. Ele disse, fazendo Conan acenar impassivelmente, mas isso apenas fortaleceu a crença de que ela e Rei eventualmente teriam que deixar Keri. Se o inimigo soubesse dessas coisas, certamente haveria alguma confusão mais tarde que ameaçaria a aldeia. Talvez até usar alguma influência política ou um espião interno para iniciar uma guerra civil. As leis de Keri eram muito ousadas, então Conan poderia imaginar que algo assim aconteceria. Ela teria que tentar convencer Rei a sair da vila mais cedo do que o esperado. Enquanto Conan ponderava sobre as revelações de como era fácil colocar um espião em Keri, Barbo continuou. Sua presença em Keri é uma ameaça. Se você criar alunos capazes de executar seu jutsu, o Keri poderia aumentar sua força para rivalizar com outras aldeias dos 5 grandes em terra e se tornar uma ameaça real. Também era óbvio que o Mizukage queria fazer apenas que, já que nenhum de nossos espiões conseguiu obter qualquer informação digna de nota sobre sua identidade ou habilidades. E os espiões sendo. Rei se intrometeu, parando Barbo no meio do caminho. Barbo abriu a boca, mas fechou antes de dizer. Não sei. Tem certeza? Rei inclinou a cabeça e olhou para Tsunade, mas sabia que era inútil. Ele realmente não aceitaria as palavras de Barbo pelo valor nominal. Obviamente, ele desenhou um selo de verdade no cara quando ele estava inconsciente. Embora o selo não consiga fazer o homem revelar todos os segredos que tinha, foi o suficiente para torná-lo completamente verdadeiro, sem fazê-lo perceber isso. Também teve o efeito de fazer com que a pessoa estivesse inconscientemente disposta a falar. É por isso que Barbo divulgou seu nome com tanta facilidade e é por isso que não demorou muito para ele revelar. Sim, Barbo simplesmente disse, fazendo o rei suspirar. O homem realmente não tinha ideia de quem eram os espiões. Embora isso realmente não importasse para Rei, já que queria era apenas uma parada momentânea, ele não se importaria de dar um presente de despedida ao Mizukage. Pior ainda, Rei não sabia quando deixaria Keri, mas ainda levariam anos. Viver na aldeia sabendo que há espiões nela? Ele esperava não ficar paranoico. Então me diga, Rei começou. Isso foi ideia apenas do Tsuchikage ou outra pessoa estava envolvida? Rei estava realmente curioso sobre isso. Se fosse apenas Tsuchikage, então ótimo. Era esperado, mas se alguém estivesse envolvido? Rei não gostaria de ter um terceiro desconhecido depois de sua vida. Barbo ficou quieto por um momento, mas depois começou a falar. Foi um pedido anônimo. Eles pagaram 3 vezes o valor máximo para o Rank S, então foi uma boa desculpa para o Tsuchikage. Metade adiantado e a segunda metade depois que o trabalho estiver concluído. Rei assentiu. Então, afinal, havia algum bastardo que os queria mortos. Tsuchikage tinha que pensar no bem da vila e não faria uma façanha como essa sem uma desculpa enorme. Então, alguém está tentando instigar uma terceira guerra ninja, hein? Rei afirmou distraidamente com uma carranca, fazendo Barbo exclamar. O quê? Ele ficou boquiaberto com o rei, mas pela sua expressão ficou claro que as engrenagens estavam girando em sua cabeça, pensando em como o rei chegou a tal conclusão. Não demorou muito para Barbo entender. Conan e Rei foram muito importantes para o progresso de Keri. Pelo menos, essa foi a conclusão de todo o embargo de informações empregado pelo Mizukage. A morte deles certamente azedaria as relações entre Keri e Iva, acrescentaria alguns tipos semelhantes de missões para outras aldeias e pronto, a conclusão é clara. Isso levaria a outra guerra, menos de 10 anos depois do fim da anterior. O ponto principal foi o pagamento. Ninguém paga 3 vezes o valor pelo Rank S. Nem mesmo os nobres ou o daimyo. Só não é feito quando alguém oferece, a vila deveria ser alertada de que algo estava suspeito. Afinal, nem mesmo o assassinato de um daimyo seria tão caro. Mas é claro que as aldeias aceitariam a visão do dinheiro se o cliente parecesse confiável. Considerando os problemas que Iva teve com a existência contínua de Rei e Conan e a teimosia e cabeça quente de Onoki. Sim, a pessoa anônima sabia bem quem abordar para o trabalho.
Rei estava prestes a continuar fazendo perguntas quando Tsunade finalmente terminou com a salamandra do dia e se aproximou deles depois de curá-lo. Seu casaco anteriormente branco agora coberto de inúmeras manchas de sangue. Seu rosto exibia um amplo sorriso de Cheshire quando ela se virou para Rei. Então, como vai seu pequeno interrogatório? Ela perguntou enquanto olhava para Barbo, que instantaneamente tentou fugir, mas seu corpo estava firmemente amarrado. Então ele só conseguiu desviar o olhar para o chão enquanto tremia. Acho que Tsunade realmente infligiu trauma ao pobre coitado. Rei resistiu à vontade de rir quando Tsunade de repente o abraçou, deixando-o rígido. Ele mordeu, seus braços não alcançando as costas dela. Você sabe que está coberto de sangue da cabeça aos pés? Rei perguntou com indignação em seu tom e Tsunade imediatamente recuou com um olhar tímido ao ver toda a camisa de Rei coberta com uma grande mancha vermelha. A atmosfera estranha foi rapidamente interrompida por Barbo. Vocês são loucos, ele disse com os olhos arregalados, olhando para a camisa coberta de sangue de Rei. Como você pode não reagir? Ela tem mais sangue do que qualquer torturador de Iva poderia esperar ver depois de um mês de trabalho. Vocês são loucos. Barbo repetiu, estremecendo ao ver sangue e Tsunade apenas inclinou a cabeça. Será que meu pequeno show talvez tenha causado hemofobia nele? Ambas as sobrancelhas dela se ergueram de surpresa com isso e até mesmo Rei deu uma palmada no rosto. A ironia! O interrogatório continuou e eles obtiveram mais informações de Barbo, principalmente sobre Iva e suas defesas, mas nada muito substancial, já que o homem era extremamente leal e preferia passar pela tortura do que fornecer detalhes importantes. O selo da verdade era bastante útil e o homem provavelmente tagarelou muito mais do que queria, sem nem perceber, mas mesmo assim, ele não se mexeu quando o Rei perguntou sobre coisas delicadas, como os tempos de mudanças de patrulha e defesas do selo. Não é como se eles precisassem disso de qualquer maneira. E Barbo também não precisava ser tão reservado. Para quem eles mostrariam as informações? O Mizukage? Até parece. O velhote não merecia saber das suas descobertas. Não, Rei tinha algo melhor em mente. Algo imediato. O Tsuchikage queria caçá-los, então ele precisaria ser punido por isso. Konan não aceitaria de outra maneira e Rei não estava disposto a deixar o passado passar. Afinal, ele não era o único alvo. Konan também era uma delas e isso o deixou furioso. É por isso que eles agora estavam a menos de meio quilômetro de Ivagakure, observando-o através de seus sentidos. Você realmente acha que é uma ideia inteligente? Konan perguntou um pouco preocupado com o que eles iriam fazer. Ela queria fazer isso ainda mais do que Rei, já que ela não era do tipo que perdoa, mas por enquanto, isso parecia ser um grande risco. Ela não queria que Rei corresse perigo, então ela tinha que pelo menos tentar ser a voz da razão. Inteligente? Claro que não. Rei bufou. É uma loucura e é por isso que vai funcionar. Seus lábios se abriram em um sorriso de Cheshire. Especialmente porque vamos fazer isso de acordo com nossas próprias regras. Ele disse e tirou 2 pergaminhos, fazendo Konan arregalar os olhos com o que isso significava. Você quer usar aquilo? Ela perguntou perplexa. Esses pergaminhos eram seu último recurso e só deveriam ser usados quando precisassem correr. Para usá-los aqui. Konan de repente parou quando sua mente entendeu o que isso significava quando ela adicionou à equação a personalidade de Rei. Estes não são seus pergaminhos do caos, são diferentes. Ela afirmou, sorrindo ao ver Rei encolher os ombros. Tive um tempinho e resolvi preparar um show para nossos camaradas do rock. Afinal, alguém tem que mostrar a eles o que significa ter vontade de rock. Rei riu. Na verdade, esses pergaminhos não eram seus pergaminhos do caos, como Konan os apelidou. Não, eles eram seus pergaminhos do caos V2, feitos especialmente para esta ocasião. Devo usar o meu também? Konan perguntou com as sobrancelhas franzidas. Você sabe, para fazer números maiores. É bom. Fiz questão de selar o suficiente. Teremos um trabalho diferente. Não podemos realmente matar o velho Goblin, então a punição teria que ser algo impactante, mas delicado. Eu sei exatamente a coisa. Rei exclamou animadamente, fazendo Konan franzir os lábios em expectativa. Onoki estava sentado em seu escritório cuidando da papelada como era sua maldita rotina. O dia em que ele se tornou o Tsuchikage ficará para sempre gravado em sua memória como o dia mais glorioso de sua existência, mas também será o dia mais triste para ele. O dia em que ele abandonou a alma ao diabo da burocracia. O dia em que o cara forte, bonito, capaz e o mais importante, bonito que ele era, se transformou em um homem resmungão que tinha que se sentar em uma cadeira especial para que sua cabeça ficasse acima da mesa ao dar ordens. Mas esse não era o seu principal problema. Ele pensou que ser um Kage seria um pouco mais interessante. Mas não é. É uma existência quase dolorosa onde ele tem que equilibrar toda a vila, seus clãs, ninjas e civis para coexistirem pacificamente. Era uma ditadura e ele estava no topo, mas mesmo assim tinha muito trabalho. Pelo menos ele tem liberdade para fazer as coisas. Quando ele estava prestes a preencher seu último papel com um estoque inteiro, todo o escritório estremeceu, fazendo com que o estoque que ele havia depositado na beirada da mesa caísse e voasse por todo o seu escritório na confusão de papéis. Onoki observou com uma expressão de servo sob os faróis enquanto isso acontecia, sua mente se recusando a processar que a pilha que ele passou os últimos 2 dias aperfeiçoando ao máximo de sua capacidade estava agora destruída. Bem desse jeito. Em apenas um segundo. Enquanto observava seu escritório coberto de papel, Onoki realmente pensou que até mesmo seu estilo Dasti poderia causar tantos danos a ele quanto esta visão.
Seu espírito era literário em pedaços. Nesse momento, sua secretária invadiu seu escritório com uma expressão assustada, ofegante desesperadamente. Onoki virou-se para ela com o olhar que lembrava um peixe morto e perguntou sem vida: "O que?" A secretária tentou se acalmar rapidamente enquanto se levantava, com os braços sobre os joelhos. Ouvindo a pergunta do Tsuchikage, ela exclamou apressadamente: "Tsuchikage-sama, estamos sendo invadidos." Onoki a ouviu e sua mente parou. Seu temperamento explodiu instantaneamente, mas ele se acalmou com força e sua expressão se transformou em seriedade estoica. "Quem está nos invadindo?" Ele perguntou à secretária. Correr para o campo de batalha seria uma idiotice. Ele primeiro precisava saber exatamente o que estava acontecendo e depois organizar suas tropas. Não importa a situação, ele era o Kage. Não é um ninja comum. Seus deveres residiam na liderança, em vez de lutar na linha de frente. Afinal, ele era o trunfo da aldeia. Quando ele fez a pergunta, ele pôde ver a secretária se contorcer momentaneamente e seu temperamento explodiu novamente, desta vez na mulher. Ela disse que eles estavam sendo invadidos e ele sabia que ela nunca ousaria brincar sobre tal assunto, então por que ela estava hesitando agora? "Fala, mulher. Estamos queimando o tempo." A secretária respirou fundo para se acalmar e seu profissionalismo assumiu. Só isso a fez ser capaz de dizer a próxima parte com uma cara séria, sem se encolher. "Estamos sob ataque de macacos com vestes Hokage." Ela disse estoicamente, e até ela ficou surpresa por não ter corado. Quando Onoki a ouviu, sua mente parou por um segundo, lançando-lhe um olhar vazio. "Volte novamente?" Ele perguntou inseguro, olhando brevemente para o calendário, perguntando-se se já é 1º de abril. Autor: "Sim, eles têm isso lá. Estamos sob ataque de macacos com vestes Hokage." A secretária repetiu em tom inexpressivo. "Tem certeza de que não é uma brincadeira?" Onoki afirmou secamente. Ele era velho demais para lidar com algum pirralho de nariz ranhoso disputando atenção. Esse trabalho era para seu filho. Por que eles o incomodariam com macacos vestidos como Hokage? Essa poderia ser a piada nacional. A secretária assentiu e começou a descrever o que estava acontecendo. Eles destruíram o mercado, grafitaram fortemente as montanhas e edifícios circundantes, espalharam roupas íntimas dos moradores por toda a aldeia. Muitas mães reclamam que roubaram pirulitos de seus filhos. Os ninjas estão sendo pegos em algumas armadilhas pegajosas que os estão deixando colados uns aos outros. A pior parte é que quando os ninjas tentam atacá-los, eles são atacados por outros 10. Eles causam todo tipo de travessuras, mas pior ainda, tivemos relatos deles em divisões secretas onde bagunçam arquivos e bibliotecas. O violento abalo da Torre Kage também foi causado por eles. Ambos entenderam o perigo que enfrentariam se esses macacos entrassem em arquivos restritos de várias divisões e Onoki fez uma careta, pois agora tinha o culpado por sua papelada desperdiçada. A secretária ainda não havia terminado. Com um rosto sombrio, ela continuou. "Tudo começou há 1 hora e agora deve haver pelo menos 1000 desses macacos. Chamamos isso de ataque porque..." A secretária engoliu em seco. "Porque eles mudam para rock após a derrota, não muito diferente do rock clone jutsu. É definitivamente o trabalho de algum ninja. Mas, surpreendentemente, eles não pretendem paralisar seriamente Iwagakure. Se o fizeram, tiveram muitas oportunidades até agora. Especialmente porque eles apareceram a centenas e a primeira reação do nosso ninja foi rolar no chão de tanto rir. Seus lábios se contraíram ligeiramente para cima. Esses macacos estão basicamente nos trollando." Onoki abriu a boca, mas fechou-a instantaneamente quando se levantou ao entender o que acabará de ser dito, com sua veia pulsando. "Chame os líderes de cada divisão o mais rápido possível. Temos que começar a contra-atacar esses macacos trolladores. Ninguém vai trollar minha aldeia."